chegar àqueles que aqui na Terra passam por dificuldade, por depressão, por tristeza, desânimo, diante da atual situação em que nos encontramos, possam servir de encorajamento. Que as vibrações desta hora, de cada um em seu lar, possam sair dos nossos corações, se expandindo pela nossa casa, em todos os ambientes, pela nossa rua, envolvendo os vizinhos, pelo nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país tão necessitado de boas vibrações, o nosso planeta. Enfim, Senhor, que possamos de alguma forma, através de uma faísca que seja, auxiliar para uma tarde melhor. Que assim seja. Amigo, brilha o sol, além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela, acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalaiá, 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 laiá, oh, xalaiá, xalaiá, laiá, xalaiá, oh, amigo, brilha o sol, além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela, acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalaiá, xalaiá, laiá, xalaiá, xalaiá, laiá, oh, xá, xalaiá, xalaiá, oh. É isso. Que brilha o sol. Vamos cantar a Mensagem Esquecida? Aquela música linda que o Tuti cantou pra gente também? Vamos lá.
sobre os milênios terrestres, apesar das guerras sangrentas, calamidades, contendas, da luta que se renova, ainda brilha a luz do Mestre, nas palavras atualíssimas, pérolas de luz vivíssima, do colar da boa nova. Nós que temos distraídos, desprezado o caminho, fugindo em desatino da verdade da vida. Precisamos destemidos verificar nossa vontade, retomar com humildade a mensagem esquecida. O Evangelho do Cristo não é só livro de prece, é a lei que o mundo carece, roteiro pro dia a dia. É manual de serviço, guia de boas maneiras para a humanidade inteira. É o sol que irradia, lá, lá, ia, lá, lá, ia. La 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 ya la la ya, la 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 ya la la ya. É o sol que irradia. Aí, né? Vou explicar. Tem que fazer a voz de fininho e a voz de grossinho. Porque divide o grupo vocal. Eu tenho que fazer as duas, daí fica desse jeito, assim. Sobe, desce, senão não alcanço. Vamos com Jesus. Toda pessoa que vive a cantar tem alegria no seu olhar, pois a canção torna a vida feliz. Vamos então cantar pra ser feliz. Canta o ribeiro, cantam as aves, cantam na mata, brisas suaves. Canta o ribeiro, cantam as aves, cantam na mata, brisas suaves. Vamos então sempre, sempre cantar e a beleza de viver saudar. Toda pessoa que vive a cantar tem alegria no seu olhar, pois a canção torna a vida feliz. Vamos então cantar pra ser feliz. Canta o ribeiro, cantam as aves, cantam na mata, brisas suaves. Canta o ribeiro, cantam as aves, cantam na mata, brisas suaves. Vamos então sempre, sempre cantar e a beleza de viver saudar. E a beleza de viver saudar. E a beleza de viver saudar. Faz tempo que a gente não canta compromisso, né? Cantar compromisso. Oi, Nandinho.
A gente tem um compromisso com a verdade. Não dá mais pra ficar brincando de viver. Tô muito afim da minha verdadeira identidade. Bateu em mim uma vontade de me conhecer. A gente tem um compromisso com a vida. Passa o tempo e a gente não desvenda o seu mistério. Parece muita ousadia, muita pretensão, mas é o meu coração quem pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. A gente tem um compromisso com a verdade. Não dá mais pra ficar brincando de viver. Tô muito afim da minha verdadeira identidade. Bateu em mim uma vontade de me conhecer. A gente tem um compromisso com a vida. Passa o tempo e a gente não desvenda o seu mistério. Parece muita ousadia, muita pretensão, mas é o meu coração quem pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. E aí, vocês sabem quem vocês são? A gente sabe quem a gente é? Ama. Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos puros te envolverão. Que o amor perdoa, que o perdão te doa.
temos ainda 10 minutos, oba! Então vamos vestir azul. Estava na tristeza que dava dó, vivia vagamente, andava só, mas eis que de repente me apareceu um cara tão bondoso que me convenceu, dizendo que eu devia vestir azul, que azul é a cor do céu e do mar também. Então o seu pedido me incentivou, vestir azul, pá, 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 pá. Minha sorte então mudou, pá, 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 pá. Vestir azul, pá, 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 pá. Minha sorte então mudou. Passei a ver o mundo com atenção e fui agradecer pela opinião. Então senti que a vida estava toda mudada, parecia até que estava iluminada. Ele falou e disse, eu escutei, e a equipe azul logo eu me juntei. Então olhar pro broto me conquistou, vestir azul, pá, 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 pá. Minha sorte então mudou, pá, 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 pá. Vestir azul, pá, 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 pá. Minha sorte então mudou. Estava na tristeza que dava dó, vivia vagamente, andava só, mas eis que de repente me apareceu um cara tão bondoso que me convenceu, dizendo que eu devia vestir azul, que azul é a cor do céu e do mar também. Então o seu pedido me conquistou, vestir azul, pá, 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 pá. Minha sorte então mudou, pá, 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 pá. Vestir azul, pá, 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 pá. Minha sorte então mudou. Passei a ver o mundo com atenção e fui agradecer pela opinião. Olhar do moço, vestir azul, Está vindo. minha sorte então mudou, pá, 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 pá. Vestir azul, pá, 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 pá. Minha sorte então mudou. Nossa, se meu pensamento sai daqui, eu perco a letra. Ai, coisas da idade, acho. Mas vamos lá. Queria cantar uma música em homenagem. Dia 9 que passou, foi aniversário da Dona Yolanda. Então, na quinta-feira até houve uma reunião com o pessoal do Lar Oficina, comemorando o aniversário dela, e eu acho que a gente vai cantar para ela agora, porque ela abraça a gente toda hora, tá? Maravilha viver. Vejo no jardim a flor nascer num dia azul. Penso em você, então digo pra mim, maravilha viver. Quando nasce a luz, se escurecer e a noite cair, o sol vai nascer, então digo pra mim,
vai seguir o tempo correr. Eu sou feliz, tenho você, então digo pra mim, maravilha viver tendo você. E digo pra mim, Mãe Yolanda, eu amo você. Ai, que lindo, Fê, obrigada. Ai, que lindinho ali atrás. Ó, para quem não conhece, nessa foto que a Fê pôs, a Dona Yolanda, essa senhora de cabelo branquinho, é a mãe do Augusto. Esse é um dia de festa do Augusto que ela esteve na nossa casa. Então vamos encerrar. Acho que tem que encerrar com o balanço hoje. Você falou e disse, eu deste lado escutei, deixei do disque, e a minha barra segurei. Não somos jovens no além, nem somos seis, mas sua presença de luz mostrou-nos em fotos da vida o caminho que leva a Jesus. Você chegou tão de repente, mudou a vida da gente. Vou te dizer, mostrou o caminho da amizade e a simplicidade de se viver. Agora, tendo você por perto, Jesus também é certo, comigo está. E eu vou seguindo contente. Augusto veio e é pra ficar. Quanto riso, oh, quanta alegria. Mais de 1000 palhaços no salão. Alequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Você falou e disse, eu deste lado escutei, deixei no disque, e a minha barra segurei. Não somos jovens no além, nem somos seis, mas sua presença de luz mostrou-nos em fotos da vida o caminho que leva a Jesus, o caminho que leva a Jesus, o caminho que leva a Jesus. Augusto vive. Nossa, pontual. Dá mais uma? Não, né? Tá na hora, tá? Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz.
Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir, afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir, afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Tá sem som, Fernanda. Trabalho de hoje. Boa tarde, amigos queridos do meu coração. Mais um sábado de sol, de muita luz. Com certeza já estamos sentindo as bênçãos azuladas do momento azul. E agora vamos dar continuidade ao nosso trabalho de hoje. Mais uma vez dizendo a todos que sejamos bem-vindos a este encontro, porque é assim que nós nos saudamos na nossa casa, na casa de Eurípides. Que todos se sintam abraçados, se sintam na companhia destes benfeitores espirituais tão queridos, que com certeza, quando nós fazemos este encontro virtual, eles, com a sua bondade infinita, visitam os nossos lares, nos trazendo o conforto, o abraço e nos auxiliando para que a nossa mente fique conectada com os ensinamentos da tarde, a lição de hoje. Nós vamos ler deste livro maravilhoso, Caminho, Verdade e Vida, e hoje a lição vai falar sobre a videira, nos dizendo que quanto é importante nós termos a presença de Jesus perto de nós. Que Deus, como nosso Criador, está tão assim, é tão grandioso que fica difícil para a nossa imperfeição, para a nossa pequenez, assimilar todos os seus ensinamentos. Por isso ele nos enviou Jesus como esse mentor maior, como esse mentor amantíssimo, para que ele se aproxime, para que nós nos aproximemos dele. Jesus deixou o seu ensinamento, o seu legado, as suas pegadas de amor e de bondade, para que a gente possa estar seguindo. E é isso que nós estamos fazendo quando nos reunimos em seu nome,
na casa espírita, em qualquer outro culto religioso, em qualquer encontro religioso, na certeza de que estamos entrando nesta vibração, nesta sintonia, isso vai nos fazer muito bem, vai trazer para os nossos lares uma vibração muito positiva. As bênçãos dos céus se aproximam de nós, chegam até a nossa casa, vão nos trazer um conforto e uma alegria que nós vamos detectando na nossa semana. Isso é estarmos em contato com Jesus, estarmos adquirindo esta amizade com os benfeitores espirituais, em nome desse mestre que amamos tanto. Por isso, este momento, esta reunião é tão importante para nós, porque estamos adentrando nos lares, estamos adentrando no seu, no nosso, e a espiritualidade nos acompanhando. Então, sejamos todos bem-vindos a este trabalho de muito amor. Nos preparando para tudo isso, para que tudo isso aconteça, vamos silenciar o nosso pensamento e vamos nos unir em prece. Mestre amado Jesus, ao teu coração amantíssimo, Senhor, enviamos a nossa prece neste instante, solicitando, Jesus, as tuas bênçãos, que vão adentrar o nosso lar e o nosso coração, que vão trazer para nós a energia amorosa que vai nos dar confiança e segurança no caminhar. Precisamos, Senhor, estar unidos entre irmãos fraternos, entre amigos queridos, mesmo que na distância, mas mantendo acesa a chama dos teus ensinamentos, a chama do nosso ideal de pessoas que querem caminhar no bem. Por isso, Senhor, te pedimos, dá-nos a luz que direciona os nossos caminhos. Dá-nos, Senhor, o fortalecimento e a coragem para que possamos enfrentar qualquer dificuldade com sabedoria, com o teu amparo. Dá-nos, Senhor, a bênção da saúde. Envolve a todas as pessoas que estão conectadas neste instante, que vão receber o benefício do passe, para que possamos assimilar as bênçãos, as energias enviadas pelos trabalhadores da casa de Eurípides e pelos benfeitores espirituais. Senhor, que a nossa prece possa ser também junto, toda a nossa vibração possa servir, possa ser útil a todos os irmãos que estão hospitalizados, que estão com a doença que avassala o nosso mundo no momento, que possam se restabelecer, que possam se recuperar a bênção da saúde física, este vaso tão importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Dá-nos, Senhor, a tua proteção hoje e sempre. Fica perto de nós, Senhor, porque nós queremos estar perto de ti. Aos amigos espirituais, ao nosso querido benfeitor Eurípides Barçanufo, nossa gratidão por nos aceitar, por nos receber, por estar aqui neste momento, na nossa presença, trazendo toda essa vibração de amparo, de acolhimento a todos os trabalhadores espirituais da nossa casa espírita. Nosso muito obrigado, que Jesus abençoe a todos os trabalhadores que nos proporcionam esta tarefa, esta oportunidade de estarmos juntos. Nosso muito obrigado, que Jesus nos abençoe a todos, que tenhamos uma excelente tarde de sábado, enriquecida com mais uma lição maravilhosa, amorosa, que há de nos fortalecer o ideal. Boa tarde a todos, um beijo no coração, até!
Acabou? Acalmando nossos pensamentos, respirando profundamente, nos preparando para receber o passe refazedor. Fazendo nossa ligação com os benfeitores espirituais. E vamos nos transportando mentalmente para a Câmara de Passe. Neste momento, sentindo a luz que sai do coração de Jesus, nos envolvendo, nos acalmando, nos curando, sentindo esse envolvimento, trazendo a paz e a serenidade que buscamos. Respirando mais uma vez e agradecemos por este momento abençoado. Na certeza que essa luz permanece conosco. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Estão me ouvindo bem? Obrigada. Boa tarde a todos. É sempre uma alegria estar aqui, reunida com todos, aqui pelo menos online, né? Enquanto a vida não nos permite nos encontrar pessoalmente. Mas eu até conversei hoje com a minha filha sobre isso. Graças a Deus que temos a tecnologia para nos reunir, né? Ao menos desta forma. Nesta tarde, nós vamos estudar a lição que está no capítulo 54 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A videira. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Jesus. Este trecho está em João, capítulo 15, versículo 1. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre, de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação.
dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas, e desde o princípio o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Que assim seja. Nesta tarde, Emmanuel retirou um trecho da Bíblia que foi escrita por João, o mesmo João que escreveu o trecho da Bíblia da semana passada, e quem o Paulo de Palma, na semana passada, descreveu tão lindamente, que me deixou bastante emocionada, sobre João, o apóstolo do Cristo, que foi incumbido de cuidar da mãe de Jesus, de Maria, depois do seu desencarne. João era o irmão de Tiago, também discípulo do Cristo. E nessa tarde, Emmanuel retirou um trecho que tem como subtítulo A Videira e os Ramos. E eu confesso que eu tive dificuldade quando eu li, porque eu já li essa lição, a gente acaba a reunião e eu já começo a ler, me preparar para a semana seguinte. Eu tive uma dificuldade de compreensão desse texto, mas, como sempre, a Bíblia é uma excelente fonte. Eu fui ler de onde que foi tirado esse trecho, e é uma conversa de Jesus Cristo, pouco antes dele ser preso. Teve a última ceia e ele conversou longamente com os seus discípulos. E é uma parte dessa conversa que Emmanuel retirou hoje. E eu vou ler esse trecho, que eu tenho certeza que, como ajudou a mim, vai ajudar muitos de nós na compreensão da lição desta tarde. O trecho é A Videira e os Ramos. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós. Não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo e queimar-se-á. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Eu achei essa história, na verdade, muito linda, esse trecho da Bíblia. Videira é a mesma coisa que parreira de uva. E assim, com essa analogia muito sublime que Jesus Cristo fez, ela é de uma significação muito importante para todos nós. Se Jesus Cristo é o nosso tronco, nós não podemos nos esquecer que nós somos os ramos dessa videira. E para que a gente frutifique, para que a gente evolua, para que a gente dê fruto para o evangelho dele, nós precisamos estar unidos a ele. Assim como todo galho tem que estar unido a uma árvore para poder frutificar. Ele é esse nosso tronco. E foi para isso que Deus nos enviou esse irmão tão querido, para que nos servissem de exemplo, para que nos servisse de sustentáculo para as nossas atitudes, para as nossas ações, para a nossa melhora aqui no mundo. Nós dependemos do Cristo para frutificar. E essa analogia com uma árvore foi uma analogia muito feliz, muito simples de entender,
E eu só consegui entender a lição, na verdade, depois que eu li esse trecho inteiro. Que Jesus Cristo nos abençoe e intua todos os amigos em suas palavras nessa tarde. Que assim seja. Queridos amigos, boa tarde a todos. Toda vez que eu me deparo no Evangelho com alguma lição que trate de videira, de uva, né, eu me lembro que no Livro dos Espíritos, que a Fernanda está aí com o Gustavo, tudo estudando na terça-feira, os espíritos solicitaram a Kardec, né, que no início do livro, então acho que todos conhecem, né, que no início do livro fosse colocado o desenho, o emblema de uma videira. E essa videira, né, na parte prolegômeros, representa a criação, né, a criação de Deus. Deus é o Criador, cheio de sabedoria, de bondade, e Deus quer sempre o melhor para nós, mesmo que muitas vezes nós não percebamos isso. Ou seja, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita isso. E aí, neste livro, Emmanuel vem trazer as palavras do próprio Jesus, que diz que ele mesmo, né, o próprio Cristo, é a videira verdadeira. Então, a criação toda, né, é uma vinha, tem várias videiras, e em resumo, nós temos que escolher brotar da videira verdadeira, que é Jesus. E Jesus, quem é ele? Né? Quando eu estava estudando, aí eu fui numa parte da internet que eu gosto muito, né? Onde nós podemos encontrar no Evangelho de João que Jesus tem os 7 eu sou, né? Então Jesus disse, eu sou o pão da vida. É o primeiro eu sou. Depois, eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é o título desse livro que nós estamos estudando. E, por último, eu sou a videira verdadeira. Em cada uma desses eu sou que o Cristo traz, né, ele exemplifica para nós a passagem pela terra, a sua conversa com os discípulos, a sua exemplificação. Então, se nós estudarmos, né, o Evangelho a fundo, nós vamos compreender perfeitamente quem é Jesus, o que ele foi, quais foram suas ações, né, quais foram as suas atitudes. E na questão 625 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta aos espíritos qual que seria o modelo de perfeição a ser seguido. E os espíritos, obviamente, respondem que é Jesus. Como nós estamos aqui encarnados na Terra e nós buscamos a perfeição, né? Nós somos todos perfectíveis e nós buscamos a perfeição, por quê? Nós queremos ser felizes, nós queremos ser completos, nós queremos entender o objetivo da criação e nada melhor para fazer isso do que seguir o modelo que é Jesus. E aí, assistindo, né, uma palestra sobre o assunto do Haroldo Dutra, Haroldo conta, né, que ele se encontrou com um enólogo, um conhecedor aí, um especialista em vinhos, um enólogo jovem, mas experiente. E esse enólogo explicou para ele como que é o cultivo de uma videira. Então, vou contar aqui porque é bastante interessante.
E ele disse assim, que eles adubam a videira, eles aguam, eles tratam, eles podam a videira, né? E quando essa videira chegou na sua madureza e deu os frutos, que é a uva, eles cortam ela inteira, bem próximo da raiz, bem próximo do solo. Mas eles não arrancam a raiz dessa videira. O que eles fazem? Colocam uma nova muda ali dentro e essa videira cresce viçosa, esverdeada e dá os melhores frutos possíveis. Mas não porque a nova muda foi colocada ali no centro da raiz da videira, e sim porque tem as duas coisas juntas, a novidade e a experiência da raiz. A nossa videira verdadeira é sempre Jesus. E nós devemos ser galhos, né, dessa experiência que ele nos exemplificou durante sua vida, para que nós mesmos possamos dar bons frutos, mesmo que nós não tenhamos tanta experiência, que nós sejamos mudinhas novas, né? Que nós não tenhamos essa experiência, a própria seiva que Jesus nos transmitiu em seus ensinamentos vai fazer com que nossos galhos cresçam fortes, né? E que gerem frutos. E aí, como não podia faltar, né? Eu trouxe uma história, mas em relação às podas que acontecem na videira, na natureza, né? Quando nós podamos uma flor, quando nós cortamos, né, uma planta, ela sempre renasce renovada. É a sabedoria da natureza, e a natureza também é parte da criação como nós. Então, nós também temos esse poder quando formos podados em nossa vida, com sofrimentos, com descaminhos, com desesperança. Quando nós sofrermos essa poda da vida, nós precisamos entender que o Criador deixa que isso aconteça para que nós renovemos as nossas raízes, o nosso querer, né? E mudemos de caminho. Esse enólogo, ele diz assim, quando uma videira ela é bebê, a gente tem que colocar uns pauzinhos ali próximo da raiz dela, porque a videira bebê parece como uma criança. Quando ela vai crescendo desordenada. Ela vai para um lado, para o outro, não sabe o que faz, né? Então, às vezes, até na nossa vida, né? Nós passamos por determinadas situações onde nós nos enxergamos como videiras bebês, né? Nossos galhos ficam se espalhando para tudo que é lado e a gente não tem direcionamento. E aí, quando esses galhos se espalham, é necessário fazer uma poda, colocar aquele pauzinho, dar uma amarradinha naquela videirinha, para que ela cresça no sentido correto, no sentido necessário para a nossa própria felicidade. E essas podas, às vezes, que a vida nos apresenta, nos incomoda, e muitas vezes nós não entendemos, né, essas situações. Aí vem a historinha, né? O que nós queremos ser? O que nós queremos seguir na nossa vida? E aí vem a história desse pai, era um jardineiro, e ele via sua filha adolescente, né, com os galhos para tudo que é lado, né, confusa, sem saber porque algumas provações da vida chegavam a ela e o que isso queria ensinar. Então, o pai levou ela para a cozinha, colocou 3 panelas com água nas bocas do fogão e esperou a água ferver. A filha não estava entendendo nada, né? E aí ele colocou sobre a mesa uma cenoura, um ovo e um punhadinho de café sobre a mesa. E perguntou para a menina, falou, o que você quer ser? Cenoura, ovo ou café?
A menina falou, não sei. Ele falou, então vou te mostrar. Ele colocou esses 3 ingredientes separadamente nas 3 panelas e a água ferveu, né? E causou ali uma transformação. Quando ele tirou da panela, ele falou para a menina, a cenoura, assim como o ovo e como o café, são seres humanos, cada um de um jeito específico. Então, a minha pergunta é, que ser humano você quer ser? Você quer ser como a cenoura, uma pessoa endurecida, inflexível, que quando colocada à prova, quando colocada na água fervente, quando sofrer uma poda, fica mole e não sabe o que fazer, né? Fica uma pessoa molenga depois de passar por uma provação. Aí ela falou assim, eu não quero ser cenoura, não. Uma vez eu perguntei na casinha, numa palestra que eu estava dando para as meninas, elas falavam, eu quero ser ovo, quero ser cenoura, quero ser café. Aí a menina falou, cenoura eu não quero ser. Aí ele veio com o exemplo do ovo. O ovo, ele tem uma casca, uma capa, que muitas pessoas usam, né? De firmeza, de convicção pelas coisas da vida, mas por dentro o ovo é mole, né? O ovo é uma pessoa mole, fragilizada. E quando o ovo é colocado em provação, né, na sua vida, esse tipo de pessoa, ovo, aí ele era mole, é o contrário da cenoura, e fica totalmente endurecido, não acredita em mais nada, não confia em mais ninguém, né? E se torna uma pessoa triste. Então, cenoura e ovo são coisas que nós não queremos, né? Não devemos querer ser. E aí ela falou assim, pai, mas então só sobra o café, deve ter alguma lição aí, né? Ele falou, exatamente. O café, quando colocado na água fervente, né? Ele, na verdade, ele não fica duro nem mole. Ele transforma a água e torna essa água saborosa. Então, o tipo de pessoa café é aquele tipo de pessoa que, mesmo frente às provações da vida, consegue transformar aquilo ali num aprendizado, numa experiência e fazer daquela provação uma coisa melhor. Então, para mim, a videira, que é Jesus, é a nossa fonte ali de vitamina. Quando nós passarmos por provações, a gente pode se perguntar, o que Jesus faria numa situação dessa? E aí vem a minha palavra favorita do Evangelho, né? Que chama-se resignação. Haroldo Dutra também fala nessa palestra dele sobre resignação e obediência. Obediência. E aí a minha palavra favorita, resignação, antes eu pensava, né, quando utilizava essa palavra, que ela era sinônimo de mosca morta, de pessoa parada, de pessoa que não faz nada, que deixa as coisas irem acontecer e não as transforma. E, na verdade, se nós formos olhar a tradução da palavra resignação, ela quer dizer ressignificar a ação. Resigna, ressignificar. E ação, o momento que nós estamos passando. Então, isso nos ensina muito. Todas as vezes, então, que formos podados durante a nossa experiência terrestre, nós lembremos que essa poda é necessária para que nós brotemos renovados, transformados e com muito mais experiência de vida, seguindo o modelo que é Jesus. Que ele nos abençoe hoje e sempre e continue nos dando os nutrientes necessários para a nossa transformação. Que assim seja. Estão me ouvindo? Então, beleza.
Olá, pessoal, tudo bem? Uma boa tarde para todo mundo, muita saúde, muita paz. Que delícia, né, gente? O dia tá lindo hoje, né? Que dia bonito. E o frio ainda chegando ainda para ajudar a gente a comer mais nesse inverno, né? Dentro da pandemia. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com a sua família, com todo o povo aí, tá? Torcendo, como diz a Fátima, para breve estarmos juntos, né? Para a gente poder ficar assim, olho no olho, muitos abraços, né? Águas fluidificadas trocadas entre nós, vai ser um sucesso. A videira, né? Hoje é falar da videira, um texto lindo, né? E como a Andréia trouxe para a gente, né? Esse texto da videira, aliás, quando a gente fala em videira, a gente pensa em todo sentido desde lá do Antigo Egito. Porque a videira representa algo muito, muito, muito forte desde a Antiguidade. Há 4.000 anos atrás, né? O faraó, o objeto mais que demonstrava soberania, fartura, riqueza, eram as uvas e os vinhos, né? Então, a gente percebe que, quando a gente fala da videira, a gente fala de algo muito representativo, principalmente para a época de Cristo. Mas daí vem a seguinte pergunta: o que isso tem a ver com a minha vida? Porque no Evangelho de João ele fala que o que não der certo vai ser podado, a vara que não der certo vai ser arrancada. E daí, como é que fica essa história toda? E alguns podem até interpretar a parte lá do João capítulo 15, né? Pode até interpretar que Deus, aquilo que não serve para ele bota para correr, né? Mas não é bem assim. E quando a gente pensa nessa videira, nós temos uma linha de raciocínio muito profunda. Muito mais profunda do que a gente imagina. Uma linha de raciocínio que vai além, que transcende até a nossa visão da vida atual. Porque quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, naquela época, ele se colocou como uma base de sustentação de moral, de religião e de virtude. Porque como a Kátia deu uma aula aí para a gente sobre o processo de cultivo, a gente sabe que o que se mantém é a raiz. E se a gente for pensar ao longo da nossa história, não tem exemplo mais forte para a gente entender aonde que a gente fica em toda essa história. Começamos lá atrás, né, de forma primitiva e, mesmo assim, linkado a essa raiz. Porque ele estando, nosso governador, estando no pensamento de Deus e conseguindo se conectar com a vontade de Deus, recebeu a missão de 4,5 bilhões de anos atrás de fundar aqui um habitat para todos nós. Então, esse fincar na raiz já começou há muito tempo atrás. Baseado nisso, temos o quê? Temos o nosso universo primitivo, depois a gente começa a ficar mais ereto, começamos a viver em sociedade, expansão de consciência. Ótimo, agora o homem já tem um pouco de sentimento, tem as suas paixões, suas virtudes, e inicia a nossa atravancada para um processo de evolução. E como não bastasse, precisamos de filosofia. Manda um bando para a Grécia. Para quê? Porque o homem precisava começar a entender, a questionar sobre a vida. E os anos vão se passando. E também vivemos um tempo que onde a humanidade ela não entendia muitas coisas. E as leis tinham que ser pesadas, fortes e resistentes. Falamos da lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Passado isso, vamos mais para frente, vem o nosso governador do orbe. E depois a humanidade vai vivenciando tantas coisas, e bem lá na frente nós vamos romper com um sistema onde muitas vezes escravizava a humanidade, e depois chegamos a uma evolução e revolução industrial. E agora vivemos uma evolução e, ao mesmo tempo, uma revolução dentro da tecnologia, onde todos nós somos midiáticos. A árvore e essa videira é essa construção que foi se dando a esses milhares e milhares de anos. Porém, sempre conectado com quem? Com o amor total de Jesus e com a inteligência primária, a causa e efeito de todas as coisas, que é o nosso agricultor. E percebam que ao longo da história, esse agricultor,
ele vai podando, como a Kátia falou, essas árvores. Nossa, mas tem a Primeira Guerra Mundial. Calma, tudo vai dar certo. Mas temos a Segunda Guerra, o homem pisou na Lua. Calma, vai ter tecnologias, isso tem uma coisa legal. Precisa de muita tecnologia no mundo. Então a gente percebe que tudo que nós estamos produzindo e avançando é conforme o que? A nossa possibilidade de crescer. E é um cuidado muito forte com essa videira. Um cuidado ao ponto de, algumas vezes, colocar dentro dessa videira o quê? Galhos resistentes e fortes. Quantas personalidades ao longo da história nós tivemos que fortificou essa videira da vida universal e eterna. Quantas vezes, sem a gente imaginar, recebemos apoio e instrução? E qual que é o objetivo dessa videira, né? A gente se tornar aqueles galhos que dão frutos e que dão flores. Esse é o objetivo. E uma outra coisa interessante é quanto mais a raiz ela vai se aprofundando e ela vai ficando velha, menos folhas e ramos ela dá e mais uva ela produz. Mais fruto ela produz. Então, quanto mais experiência a videira tem, mais fruto ela produz. Por isso que não conseguimos concorrer, né, com as vinícolas da Europa, que têm raízes de 400 anos, 300 anos. Então, a gente percebe que a simbologia da videira se encaixa dentro da nossa própria vida. Porque você também é uma videira. Quantos galhos estão linkados a você? Seus filhos, seus netos, sua família, as pessoas que você trabalha? São pessoas que estão conectadas com cada um de nós e que nós, no nosso dia a dia, também temos o papel de alimentar, de muitas vezes ajudar na poda, e como diz a música, cada poda há de ter um ensinamento. Eu vou ajudar a compreender. E vivenciamos essas podas da vida. Mas qual que é a ideia também principal do texto? Dizer que nós somos cuidados, acima de tudo. Tem podas que a gente realmente fica com gosto amargo. Você está vendo a tesoura, vendo lá, você está vendo que ela vai te podar. Mas na hora que o galho cai, você vê que a ponta do seu galho estava cheio de ervas daninhas. E a gente percebe depois. Muitas coisas percebemos depois. Então, essa história da videira, ela mostra que nós temos essa dependência desse amor, dessas leis divinas. E essa videira foi dando tanta coisa. Depois de um tempo, saiu um galho sobre filosofia, depois um galho de arte, depois um galho de religião, e tudo isso gerando o quê? Uma melhoria contínua da nossa existência, do nosso dia a dia aqui. E pede também uma reflexão para o nosso lar, para a nossa morada, para o seu habitat, aonde você tem, por obrigação ou por compromisso, a sua raiz, a sua videira fincada. Nós nos alimentamos da raiz do Cristo, com a sua moral, com a sua virtude, com os seus ensinamentos, que permite o quê? A gente ter suportabilidade para o nosso dia a dia. E as pessoas que dependem de você para ter suportabilidade para o dia a dia? Eis a questão. Então é um compromisso. É um compromisso porque, por mais que a gente seja um raminho, desse raminho saem algumas folhas também. E por mais que Cristo seja a nossa raiz, esse Cristo planetário, por mais que ele mergulhe cada um de nós na lei divina, você também, lá na pontinha, você pode ser um galinho seco, que você não dá nem valor para você. Nossa, eu tô sequinho. Você olha assim pro lado, você vê um galho mais bonito, com os 3 cachos, e você tá lá com um galinho sequinho, com aquele cachinho linguadinho, com aquela uva azeda. Mas não importa, você faz parte da videira. E esse processo do enxerto, que a Kátia falou, que é enxertado na raiz
grossa, pega a varinha e enxerta na raiz grossa, com o objetivo do quê? De cada vez mais você produzir mais frutos e dar coisas boas. Essa é a jornada da vida. Essa é a videira. E a videira representa também esse contexto da nossa vida, da nossa árvore da vida dentro da nossa imortalidade. Não é à toa que a espiritualidade sugeriu a Kardec para colocar essa simbologia, porque representa o quê? Um ciclo contínuo de existência, de produção, de experiência. Mas uma experiência que está ligada à raiz. Porque se você tentar conduzir a sua jornada longe dessa raiz, pode demorar 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Uma hora você vai querer se conectar nessa raiz. Porque nós não conseguimos suportar a nossa jornada sem o amor. Sem estarmos no amor. Por quê? Porque nós fomos criados dentro desse habitat, dentro da lei divina. E esse amor é o amor que Deus tem por cada um de nós, e que tem por você, e que tem por mim. E as podas que nós recebemos na vida são podas edificantes. É que muitas vezes a gente não entende isso, questão de espaço e tempo. Eu não tenho o tempo da espiritualidade e muito menos o tempo de Deus. Como que eu vou compreender aquilo que está acontecendo na minha vida se o meu tempo é um tempo diferente? Mas a gente sabe, como a espiritualidade sempre revela, que ele não deixa ninguém para trás. Ele não abandona ninguém. Então, independente de onde seja a sua posição na videira, você está sendo cuidado pelo agricultor. Quando tem alguma coisa que está te enrolando, né, uma erva daninha, ele vai lá e tira. Quando precisa de uma vitamina, ele vai lá e coloca. Quando ele precisa mexer na terra, ele mexe na terra. E quando nós pensamos nessa afirmação de Jesus, nós podemos dizer, dentro de nossa pequenez, né, sucumbiríamos de forma espiritual, estacionados na sombra da ignorância, se não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. Então, nós não, por mais que a gente tente distanciar, uma hora nós vamos nos encontrar com essa primícia, com esse valor. Com esse valor. É só lembrar de Gregório, libertação. A gente vê quanto tempo, mas se encontra. Todos nós nos encontramos. E o Espiritismo, ele vem descortinar isso para a gente e mostrar, num determinado momento, dentro da construção dessa árvore, genealógica, espiritualmente falando, de etapas e de ciclos, chega uma hora que a nossa revelação, ela vem dizer o seguinte: avisa eles que a gente existe. Fala para eles que espírito existe, que a gente existe, que existe algo maior nesse mundo etéreo. Então, nós estamos caminhando num processo de evolução. Agora, vamos cuidar da nossa videira. Essa semana, vamos cuidar das pessoas que nós somos responsáveis. Das pessoas que precisam do seu carinho, que precisam ouvir sua voz. Das pessoas que estão debaixo do seu teto, que comem no mesmo prato que você, que tomam da mesma água dentro da tua casa. É cuidar dessa videira, que são seus cachos, são seus enxertos, como a Kátia falou. E se a gente for pensar num plano reencarnatório, nesse ciclo reencarnatório, quem não garante que essas uvas estão acompanhando a gente de tempo em tempo e presenciando as nossas podas, presenciando as nossas experiências? Quem não garante, no meu caso, que a Ju e a Gabi não são enxertos que vêm sendo colocadas nas minhas experiências de vida, como melhoria para mim e para elas? Então, a videira é o quê? É um corredor, gente. Um corredor que todos nós estamos caminhando nele. Uma hora você entra por uma porta, vai viver uma experiência. Outra hora você entra por uma porta e vai viver outra experiência. Outra hora você passa reto. Mas não importa. Todas essas experiências ditadas, acompanhadas, supervisionadas pelo nosso governador do orbe. E mais ainda, intuída por quem? Por Deus.
por nosso Criador. Aquele que me ama, aquele que te ama. E volto a falar, independente da dor, independente da poda, independente do que você esteja passando nesse momento, sinta-se abraçado pela espiritualidade. Sinta-se abraçado pela nossa equipe que nos envolve, mesmo na distância. Quantas coisas e quantos testemunhos nós estamos vivenciando de espiritualidade nessa temporada, mesmo dentro das nossas casas. De coisas que a gente sente, que a gente vê, e desse apoio dos benfeitores de Eurípides Barçanufo, Senhor Mariano. É se apegar na espiritualidade. Pense na sua videira agora. Pensa nela. Pense na videira sua, que você vive 7 dias diários, de segunda a segunda. Pense no seu batente, no ganhar o pão de cada dia, no levantar, né? Essa é a sua videira. Essa é a minha videira. E a gente tem que se apegar na nossa raiz principal, que é Jesus, que é o Evangelho. É a nossa bula que a gente vê. Ali a gente vê as contraindicações, para que serve, para que não serve, o que pode dar também. A gente vê tudo ali. Então pensa na sua videira, cuida da sua videira. Esse exemplo que Cristo deu foi para aproximar a humanidade de Deus. Mas aproximar do amor de Deus, da essência de Deus. E quando a Kátia traz a história do 7 eu sou, a gente poderia mergulhar nisso de forma tão profunda, de forma histórica, de forma de que é essa palavra eu sou, literalmente, dentro de todo o contexto. A gente ficaria aqui até a noite, só falando do eu sou. Eu desejo para você uma ótima semana, com muita paz, com muita tranquilidade no coração, que você vença, né, todos os desafios dessa semana. Que você consiga se apegar cada vez mais com a nossa espiritualidade amiga e com o seu mentor. E que naquela hora que parecer que as coisas estão escuras, você fecha os olhos, respira fundo e busca a espiritualidade. E diz, vem, me ajuda. Porque sozinho não dá pé. Paz e bem, amor para todo mundo, sucesso sempre. Um abraço, gente. Boa tarde a todos. Jesus nos abençoe. A lição da tarde de hoje foi muito bem comentada pelos nossos companheiros, iniciando pela Fátima, seus breves apontamentos, a Andréia, a Kátia, o Cuba. E de nossa parte, cabe-nos apenas alguns apontamentos interessantes, e para isso nós destacamos um trecho da lição da tarde de hoje, que nos diz assim: útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Devemos reconhecer nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Se nós lembrarmos, Jesus, o homem do futuro, vindo de mundos ditosos, chega à Terra com toda uma preparação genética para que ele se corporificasse entre nós. Preparação genética esta que se deu muito tempo antes de sua vinda. Mas Jesus, vindo de mundos ditosos, chega à Terra num ambiente completamente conturbado, a lembrar do olho por olho, dente por dente. Aí imaginamos nós, quando chegamos num ambiente onde a educação das pessoas é falha, sem o comprometimento com a colaboração recíproca, e nós entramos, olhamos aquela situação e logo nos contagiamos negativamente. Logo vem a nossa observância e chamar a atenção de alguém para colocar no seu devido lugar. Pois bem, Jesus
ao chegar numa condição muito parecida, numa sociedade completamente diferente daquela em que ele vinha, de mundos felizes, Jesus não faz qualquer situação para modificar os quadros fáticos da Terra. Não quer a mudança política, não realiza qualquer modificação, muito embora tinha poder para isso, mas Jesus vem e ensina exemplificando, e através da pedagogia do amor. Amor este que liberta, tanto liberta que é com a vinda de Jesus que a humanidade alcança a sua maioridade, como nos diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Aí imaginemos só o que o amor faz conosco, espíritos eternos. É através do conhecimento do amor imperecível é que nós alcançamos a maioridade espiritual. Vejam que interessante. Pois bem, na chegada de Jesus, o símbolo da manjedoura. O primeiro ensinamento que Jesus traz à humanidade é a simplicidade, a humildade. Não obstante a isso, igualmente, o primeiro ensinamento no Sermão da Montanha, qual é? A simplicidade de espírito, a humildade do espírito. Bem-aventurado, simples de coração. Jesus, então, mostra à humanidade que o ponto de partida para tudo, para a nossa evolução, para a nossa redenção, é a humildade, é a simplicidade. Se nós olharmos bem a passagem de Jesus pela Terra, nós vamos verificar que a sua dor não está apenas estampada no madeiro infamante, nos seus últimos tempos de vida pela Terra. Pelo contrário, em todos os seus dias, Jesus encontra na sua jornada uma contrariedade. A contrariedade do professor que ensina e o aluno que não quer aprender. Absorve a lição, mas não coloca em prática e continua a perpetuar aqueles atos contrários ao verdadeiro sentido do aprendizado. Mas mesmo assim, Jesus, com a sua humildade, com a sua simplicidade, continua desfilando os sandálias humildes nas estradas poeirentas da Galileia. Amor, paz, luz, socorrendo, auxiliando, limpando, soerguendo espíritos, mesmo aqueles que lhe são contrários, quando chega até ele, tentando tirá-lo, tentando demovê-lo daquela situação de paz, Jesus dá um ensinamento. Jesus deixa àquela sociedade ensinamentos primorosos, mas não cobra de imediato. Ele usa o tempo a nosso favor. Ele usa o livre-arbítrio e o tempo. Esse binômio primoroso e fundamental para a evolução de todos nós. Ele não nos cobra de plano. Pelo contrário, ele sabe que a vida eterna nos ajudará e ensinará. Aliás, tirará o máximo de nós. Bem falado agora pelo Cuba. E por isso, a primeira lição, então, que nós tiramos da vinda de Jesus, a primeira lição que Jesus deixa à humanidade, então, é a simplicidade e é a humildade. Nós lemos agora e destacamos nesse trecho de Emmanuel, em que ele nos diz: devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Se nós não nos reconhecemos humildes, simples, perante a criação divina, dificilmente nós vamos conseguir entrar no aprimoramento e na iluminação. A vida na Terra hoje, dificultosa como é, ela nos traz uma situação muito interessante, muito peculiar. Por vezes ela muda um pouquinho o nosso campo de visão, ela tisna, né, essa nossa visão. Às vezes, pela facilidade que nós temos dentro da nossa profissão, pelo destaque, pelo trabalho que nós desenvolvemos e o destaque que nós temos, nós esquecemos um pouquinho da nossa humildade. Nós nos achamos suficientes para o aprendizado comum da Terra. Isso acontece diariamente
quando alguém nos ensina um caminho e depois de reiteradas vezes nós aprendemos a chegar àquele ponto que nós gostaríamos. Mas não é esse aprendizado que nós queremos falar. Não é essa cultura que nós estamos aqui falando e que os companheiros que nos antecederam muito bem trouxeram de conhecimento a todos nós. Nós estamos falando da humildade para conseguir e auferir conhecimentos imperecíveis, conhecimentos que se alongam e se aprimoram perante a nossa evolução, séculos a fio. E isso nós temos que começar agora, com um sentimento de humildade. A humildade nos faz chegar ao aprimoramento e à iluminação. É através da humildade que nós vamos colher no Evangelho de Jesus aquilo em que realmente nós precisamos. E um exemplo muito bem dado pela Andréia foi quando ela nos noticiou, de coração aberto, não entendeu, não conseguiu entrar no espírito da lição, mas ela foi no cerne, ela foi lá na origem, ela foi no Evangelho de Jesus, e naquele contexto trazido pelo Mestre, ela conseguiu absorver o verdadeiro sentido. E aí nós temos a presença da humildade, quando nós nos reconhecemos falhos e vamos buscar na fonte da vida o verdadeiro alimento que nós precisamos para o desenrolar das nossas horas, dos nossos dias, da verdadeira vida que devemos ter na presente reencarnação. E é esse sentimento que nós devemos ter, da humildade, da simplicidade. E aí nós vamos conseguir buscar, sem sombra de dúvidas, na iluminação e no aprimoramento, no ensino através do Evangelho e no trabalho da caridade. De nada adianta iluminar sem trabalhar. De nada adianta trabalhar sem conhecimento do Evangelho. E esse binômio, aliás, esse trinômio, humildade, iluminação e aprimoramento, nós encontramos muito bem na passagem do nosso querido Chico Xavier entre nós. E temos muitas e muitas passagens. Nós vamos lembrar uma delas, por exemplo, quando o Chico o Chico ia periodicamente visitar as cadeias públicas, os presídios. Por exemplo, na cadeia pública de Uberaba, quando o Chico chegava para fazer a sua visita, ele ia com vários companheiros de peregrinação. O Chico entrava e os outros iam atrás. Todos eles eram revistados, menos o nosso querido Chico. E eles entravam ali na carceragem. Quando chegavam, os presos chamavam o Chico carinhosamente de tio Chico. Tio Chico, tio Chico, né? Aí o Chico olhava: oi, fulano, como está? A mãezinha está muito bem, ela se recuperou daquela dificuldade física que ela tinha. E aí o outro chamava, o Chico olhava para ele: olha, fulano, o seu filho está indo muito bem na escola. Enfim, o Chico conhecia todos os casos. O Chico ajudava as famílias que estavam do lado de fora e sempre levava uma palavra amiga àqueles que lá estavam. Os companheiros que acompanhavam o Chico nessa visita à cadeia pública de Uberaba perguntavam ao pé da orelha do Chico: Chico, você não vai indicar um livro a eles? Você não vai dar um evangelho a eles? O Chico falou assim: não, nós temos que ter respeito pela dor do outro. Nós temos que ter respeito pela dor do próximo. Se eles me pedirem um livro, eu dou. E, de fato, isso acontecia. Chico, o livro, pedia um livro, um aqui, o outro pedia. E o Chico, quando regressava à sua casa, o Chico mandava, no outro dia, um livro autografado para eles. Vejam o que é a simplicidade, a humildade, né? Assim como Jesus não modificou os quadros políticos da humanidade para trazer facilidade para todos nós, porque a ideia era que se aprimorasse os povos, para que assim seus governantes, igualmente aprimorados, pudessem trazer o melhor para a vida em sociedade. Assim foi o Chico perante nós. Veja que o Chico não impõe um livro a alguém que está numa situação muito complicada, no cárcere, que perdeu a liberdade, evidentemente, por algum crime que cometeu. Mas Chico, com respeito a eles, com muito respeito,
Se pedir, eu dou um livro. Nós, às vezes, esquecemos. E no auge do nosso conhecimento terreno, pequenino perante a eternidade, nós, às vezes, queremos ensinar algo a alguém que não merece pela dor que está passando. Aliás, o maior conhecimento é daquela dor que dará cicatrizes que será vista na vida eterna. E nós, às vezes, com um conhecimento pálido de alguns anos na Terra, nós queremos ensinar muito coisas que são perecíveis e que ficarão na Terra. A lição do Evangelho de hoje, da videira, nos mostra justamente isso, para nos colocarmos no exato lugar que fomos chamados à revolução. Vamos buscar, no exemplo de Jesus, o verdadeiro alimento do nosso espírito. Com a simplicidade, nós vamos conseguir a iluminação, tirar das lições do Evangelho o verdadeiro combustível que necessitamos para continuar a caminhada e colocar em prática através da caridade, e assim nós vamos conseguir ter uma vida em abundância, aquela vida que Jesus nos prometeu na sua passagem. Mas para isso é fundamental um pilar básico, que é o nosso esforço. Eu vos dou a minha paz, disse Jesus. Nós temos que até ela buscar, mas buscar lutando conosco mesmo, no nosso íntimo, para que nós consigamos trazer a lume os ensinamentos de Jesus cristalizados nas bem-aventuranças através da caridade. E com absoluta certeza, nós vamos sair da terra melhores do que chegamos. A lição da tarde de hoje, muito bem falada pelos companheiros, uma lição maravilhosa e que ficará conosco para sempre. Basta apenas repetir essa lição nos próximos dias, nos próximos anos de vida, e com absoluta certeza, essa lição nós vamos levar conosco para toda a eternidade. Que Jesus nos abençoe hoje, a cada dia e sempre. Que assim seja. Boa tarde, amigos. Estão todos ouvindo? Boa tarde a todos. Mais uma vez, como diz a Andréia, muito feliz por ver rostos tão queridos. Então, vamos neste momento, tranquilizando ainda mais o nosso coração, trazendo à nossa mente nesse momento a imagem do Mestre Jesus na forma que nós concebemos, do jeito que nós o reconhecemos. Possamos trazê-lo agora para fazer parte um tanto mais deste momento. Que ele venha trazendo para o nosso coração a certeza de que estamos enraizados na árvore certa. Que neste instante em que nos colocamos em prece, trazendo à nossa mente sua imagem, que possamos sentir-nos parte dessa videira que é Jesus Cristo. Senhor, e traz ao nosso coração toda a certeza de que nossa caminhada não é em vão. Que todas as podas que acontecem são necessárias para que possamos nos melhorar. Senhor Deus, perdoa. Perdoa todos os momentos em que não percebemos essas podas. Perdoa
todos os momentos em que recebemos mais uma chance e não percebemos. Perdoa, Senhor, todas as vezes em que desperdiçamos este momento de evolução e de melhoramento. E sabemos que todas as vezes que isto acontece, são esses momentos em que somos jogados ao fogo, para que percebamos que este não é exatamente o caminho que deveríamos seguir. E este fogo da dor, do sofrimento, da perda, do desencontro, é o que vai vir nos mostrar o quanto devemos retornar para junto de nossa raiz. Que esses momentos, Senhor, nos façam não só refletir, mas nos façam mudar interiormente. Sabemos, Senhor Jesus, que somos imperfeitos e é por isso que precisamos um tanto mais de Ti. Que possamos levar o nosso momento de dificuldade até Ti, até os amigos que nos colocam, para que possamos, através destes amigos, encontrar o caminho que precisamos para continuarmos a nossa caminhada. E então, Senhor, a partir deste momento em que reconhecemos a Tua presença na nossa vida, nós podemos trazer do fundo do nosso coração a certeza de que caminhamos para o bem, que caminhamos para o crescimento, que caminhamos para o amor. Que possamos, Senhor, através dos nossos pequenos e mirrados frutos, levar um pouco de alegria a muitos corações, a alguns corações, a milhares de corações. Que acima de tudo, Senhor Jesus, mirando no Teu exemplo de humildade, de resignação e de busca pelo que é imperecível, nós possamos prosseguir. E não há como prosseguir sem estarmos juntos de Vós. Que possamos reconhecer todos os frutos que já foram colhidos através de nós, por nós, conosco e para nós, através de tantas coisas boas que já aconteceram na nossa vida e de tantas pequenas coisas que acontecem todos os dias. Que aprendamos a ser gratos, Senhor, porque a gratidão é o que vai trazer para as raízes desta nossa árvore o adubo necessário para que possamos entender que todas as coisas estão certas como estão. Todas a seu tempo serão colocadas no seu lugar. E todos nós vamos, ao nosso tempo, dar os frutos para os quais fomos criados. Agradecido, Senhor, por todos os amigos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Todos aqueles que nesse momento são tocados pelas palavras, pela oração, pelas vibrações, que todos nós nos sintamos envolvidos um tanto mais por esse amor. E dessa forma, amado Mestre Jesus, sob a proteção
dos nossos mentores e amigos espirituais, do mentor de nossa casa, agradecidos um tanto mais por essa oportunidade, pedimos licença para encerrarmos os trabalhos desta tarde aqui neste plano, que continua no plano superior. Que assim seja. Graças a Deus.